Prezados e amigos e amigas, estamos vivendo um tempo forte da Quaresma, que é um tempo de deserto, um tempo de reflexão, de interiorização, um tempo de reconciliação com Deus, como também um tempo de reconciliação com os irmãos e irmãs. E justamente neste tempo de Quaresma, vivemos a quarentena ocasionada pelo coronavírus. De alguma forma, nós nos encontramos meio que desertados, as ruas estão vazias, nós não estamos nos relacionando socialmente como nos relacionávamos antes e vivemos esse momento de deserto exterior como também deserto interior. É um momento profundo de reflexão sobre a nossa vida, tanto no sentido espiritual, como também no sentido pessoal, como também no sentido fraternal. É a vivência daquilo que nós refletimos tanto no tempo da Quaresma, que é justamente a oração, como também o jejum e a esmola. E é surpreendentemente que nessa quarentena, ou seja, nessa Quaresma, nós nos encontramos também confinados. Estamos no deserto, assim como Nosso Senhor foi para o deserto, onde jejuou 40 dias e 40 noites. Nós estamos neste tempo que é um tempo de graça, por mais difícil que seja. O deserto é o tempo do desamparo no sentido humano, mas é o tempo do amparo no sentido espiritual, pois o povo de Israel, que atravessou o deserto para a terra prometida, em nenhum momento foi abandonado pelo seu Deus. Esse Deus guiou seu povo até a terra prometida. E a Quaresma existe em vista de quê? Da Páscoa. Então, a sexta-feira da Paixão será substituída pelo domingo de Páscoa. É importante que neste tempo, por mais difícil que seja ou esteja, que nós sejamos esperançosos. Infelizmente, vemos aí que um micro-organismo praticamente colocou em colapso a economia mundial. O preço do petróleo baixou, bolsa de valores também baixaram, milhões de desempregados aí pelo mundo e nós estamos num momento de vulnerabilidade. Percebemos quão frágeis nós somos, quão impotentes nós somos. Os nossos projetos, nossos castelos, como que desabaram. Tantos planos. Vemos também aí as Olimpíadas sendo adiadas por causa de um micro-organismo. E a humanidade está como que chocada. Mas, irmãos e irmãs, não desesperemos. Esse Deus está conosco. Assim como acompanhou o povo no deserto da vida, também nos acompanha no nosso deserto existencial, no nosso deserto interior. É um tempo para que nós reflitamos sobre os nossos verdadeiros valores. É um tempo de experimentarmos no deserto da nossa vida esse Deus que habita no profundo do nosso coração, que muitas vezes pode estar como que seco, mas é justamente nesse deserto, como diz Isaías, que as flores podem surgir. Nunca esqueçamos que esse Deus a quem servimos é um Deus previdente e providente, é um Deus que nos guia com seu braço estendido, com a sua mão poderosa. É Ele que conduz a nossa história, não nós que a conduzimos. É Ele o nosso verdadeiro Senhor. E é interessante que reflitamos também sobre a história, porque a história também nos ensina. E Deus age também na história, assim como agia no povo de Israel, também age na própria história. Nós percebemos que depois do pós-guerra, os tempos se tornaram muito difíceis. E tempos difíceis geraram pessoas maduras e fortes. E pessoas maduras e fortes geraram bons tempos, tempos leves. E tempos leves e bons geraram pessoas frágeis. E pessoas frágeis geraram tempos complicados nos quais nós estamos, nesses tempos de desvalor,
nesses tempos onde cada vez mais, né, a vida espiritual é colocada em xeque, onde se valoriza em demasia os bens materiais, e nós somos convidados nesses tempos complicados a ressurgir e fazer com que uma nova geração apareça, uma geração de pessoas de fé. E é justamente esse o grande convite para nós hoje, que saiamos dessa quarentena mais fortalecidos, que valorizemos as relações espirituais, as relações fraternas e também resgatemos a nossa interioridade. Esse tempo também de quarentena faz com que nós resgatemos um valor que estava muito esquecido, que é a obediência, que estava esquecida desde muito tempo. A obediência comunitária. Nós somos convidados a ser responsáveis nessa obediência. Sempre fazíamos o que queríamos, poderíamos ir e vir a todo momento, e hoje nós estamos preocupados em obedecer essas normas que foram justamente colocadas pelas autoridades, para que assim realmente possamos visar o bem comum. E há outro fator: como preencher o nosso tempo nesta quarentena? Como preencher a nossa agenda vazia? Já que nós sempre dizemos que não temos tempo para rezar, tempo para ler, tempo para estar com a família, o que fazer? Aproveitar este tempo ocioso e organizar a nossa agenda. Por isso, pegue a sua agenda e a organize. Cuide da ordem para que a ordem cuide de você, dizia Santo Agostinho. E no que deveria constar a organização dessa agenda? A prioridade às relações com aquelas pessoas que mais estão perto de nós. O resgate do diálogo com os filhos, o diálogo conjugal, também estar atento às necessidades da casa, cada um fazendo a sua parte. É importante também que se possa resgatar a oração em família, rezar o terço, como também ter um espaço para a oração pessoal. É um tempo de uma verdadeira reforma também interior e, consequentemente, na própria família. Não esqueçamos dessa agenda. É importantíssima, sobretudo nesse tempo ocioso, que muitos, infelizmente, ficam em jogos eletrônicos, videogames, vendo sites que muitas vezes não são tão edificantes. Então seria interessante se resgatasse o valor ao outro organizando esta agenda. E outro ponto importantíssimo é a reflexão sobre o próximo. Como nós estamos tão preocupados com o próximo? E quem é o meu próximo? É aquele de quem eu me faço próximo. Temos um cuidado imenso agora para que não contaminemos o outro e também para que não sejamos contaminados. Mas nós sabemos, né, que não é só o coronavírus que nos contamina, é o nosso egoísmo, é a nossa falta de amor, é sobretudo a nossa falta de empatia e compaixão. É importante que sejamos fortalecidos dessa quarentena e valorizemos o outro, olhemos o outro, tenhamos compaixão e, sobretudo, cuidemos dele. E para terminarmos, é necessário que reflitamos sobre os profissionais de saúde, os médicos, como também os enfermeiros, as enfermeiras, que de forma tão solícita e generosa estão se colocando a serviço dos irmãos doentes, os irmãos que estão sofrendo, assolados por esse vírus terrível. E que os pais, mães, não valorizem apenas em demasia a esses astros. Ensine para os seus filhos que esses astros, jogadores de futebol, cantores, atrizes, eles não estão à cabeceira da cama daqueles que sofrem. Que nós possamos valorizar, sobretudo, esses profissionais que estão arriscando as suas vidas pelos nossos irmãos que estão sofrendo. Esses sim nós poderíamos até chamar de heróis, porque estão do nosso lado justamente nos piores momentos da nossa vida, mais vulneráveis, que é justamente o momento de saúde, o momento de saúde abalada, o momento em que estamos doentes. E que os filhos sejam
educados pelos pais para que eles valorizem esses profissionais que dia e noite se colocam a serviço daqueles que sofrem. Assim seja.